Olá, seja bem-vindo à Diversidade, um espaço de reflexão da psicologia sobre temas importantes da sociedade brasileira. Tradicionalmente, abril é o mês em que o Brasil lembra-se que ainda existem índios no país. Longe dos holofotes da mídia durante os outros 11 meses, as notícias que aparecem nesse período parecem não mudar de ano para ano. Os problemas são os mesmos e as reivindicações também não mudam. Basicamente é porque essa questão nunca é encarada com a profundidade e seriedade que deve ser encarada. Tratado infantilmente nas grandes cidades e como inimigo por populações rurais com quem divide espaço, o índio parece ter muito poucos interlocutores na sociedade que trabalhem por sua autonomia e seu bem-estar. E a psicologia, aos poucos, descobre que pode exercer esse papel. Acompanhe no Diversidade de hoje. Um encontro no CRP de São Paulo põe frente a frente a psicologia e a causa indígena. O trabalho da psicóloga Tânia Bonfim na aldeia Crucutu. A psicóloga Lumena Celi Teixeira opina sobre como a psicologia pode intervir na questão indígena. As dicas de Odair Furtado para ir um pouco além desse tema. E na entrevista, o trabalho conjunto de dois pesquisadores, o francês Ivan Darouari e a brasileira Sônia Grubi. Responda a você, os índios têm a terra que merecem nesse país? Que o índio tem o território que merece? Como que é? Não. Sim. Não, ele não tem um território, ele precisa ter o espaço dele, ser merecedor do espaço. Com certeza não. Por quê? Porque ele vê que é um meio de vida melhor, né? Espaço tem, mas não é respeitado, né? Devia ter mais proteção para ele. O índio nativo, ele é realmente o dono da terra, né? Na minha opinião, já é o suficiente. O Brasil é imenso, né? Manda um recado lá, não tem nada bom. Olha, tem suficiente para todo mundo, né? Não, tem sim, mas só que o governo dá oportunidade para ele obter aquilo que é dele por direito. Ele só tem no dia 19 de abril. Tá um pouquinho exagerado, mas ele tem direito à terra, né? Porque eles eram donos daqui. O lugar dele é lá na selva, onde ele costuma ficar. Acho que na cidade não vai ser. Eles estão se bandeando para o mundo socialista e fica aí no meio do povo. Eles são mesmo eles estão perdendo raízes. Hoje em dia, os índios estão saindo dos lugares onde eles estão, tá? E estão perdendo um pouco da cultura deles. Muita terra foi tomada dele, né? Não sei se a sobrevivência dele, a cultura toda teve que mudar em função disso. Antes eles viviam os tamacos, agora todo mundo está invadindo tudo. É tudo sem evoluir. Não é possível que o homem destrua a natureza e quer destruir o índio também. Mas respeito isso. Ele deveria ter todo o acesso à cultura, a gente respeitar a cultura dele, né? Isso é muito abandonado. Não adianta você dar um território e eles chegar e fazer tudo o que eles querem. Vai ter que seguir regras. E tem que ver se os índios vão querer seguir essas regras. Tem um mendigo, você vê que eles não merecem, mas você fala, pô, tem um trabalho ali, vai fazer uma faxina e eles não vão querer. Claro que não. Obviamente não. Porque o homem toma conta de tudo, expulsa eles, acaba com eles, né? Eu acho que eles estão assim. Tem que ter mais espaço pra eles, coitados. Pelo menos uma metade, né? Quem comenta as respostas da população é a psicóloga Leila Cardivo. Leila é livre docente e professora associada junto ao Departamento de Psicologia Clínica do Instituto de Psicologia da USP. A grande maioria diz que não, né? Que a terra não é suficiente. E aí vem com uma mensagem assim, de que o governo não dá oportunidade, de que... Então, põe a culpa fora também. O homem invade como se nós não fôssemos homens e o índio também não fosse homem. Mas há uma ideia por trás do quanto essas pessoas foram vítimas de um verdadeiro genocídio, né? Séculos atrás. E isso foi, né, realmente matando de verdade em número, e matando em cultura, em religião, em idioma, em tradição. Muito bem. Me parece um aspecto importante sentir que há uma certa simpatia, no sentido de um certo reconhecimento de uma experiência tão difícil. Agora, nós temos que fazer com isso, né? Então, tem umas visões um pouco românticas. Então, nós os estamos invadindo, eles precisam voltar para a selva, né? Visão assim, então, se eles voltarem para a selva, ficar lá sem roupa, vão ser felizes. Não sei, né? Quer dizer, eu acho que talvez o grande desafio seja ser índio no Brasil hoje. Né? Conciliar, na medida do possível, estarem inseridos numa nação com um código de leis e, ao mesmo tempo, terem a nação que é deles,
com o código de leis, com o idioma, com a religião, com as tradições, e o quanto isso pode até nos enriquecer nessa troca, né? Acho que o grande problema aí é que nesse embate, né, e aí vem um psicólogo falar do assunto, talvez um antropólogo tivesse muito mais condição que eu para discutir essa questão histórica, antropológica e cultural. Agora, o que talvez me interesse, e o grupo de alunos nossos que estuda essa questão, e de outros psicólogos, a grande indagação é assim, nesse embate de que identidades essas pessoas vão ter, quem eles são hoje no mundo, são crianças a serem tuteladas sem direito a nada, vão ser super protegidos, mas vão comer sem fazer nada, são bandidos, são vagabundos que não trabalham e recebem tudo de graça, são coitados, são malvados. Quer dizer, quem eles são? Né? Eles são índios? Eles são brancos? Então, talvez aí seja a discussão mais próxima ao psicólogo. Assim, nesse embate de identidade há muito sofrimento. Porque eu cheguei a ver jovens que não sabem quem são. De usar a expressão como assim, quando eu era índio, ou minha mãe é índia, eu não sou. E aí, como ficam essas pessoas vivendo hoje? E o psicólogo, como pode atuar nessa questão? Quem fala sobre isso é a psicóloga e conselheira do CRP, Lumena Celi Teixeira. Lumena é professora e supervisora da Unip Santos. Ajudou a fundar e faz a coordenação de projetos do Centro Camará de Pesquisas e Apoio à Infância e Adolescência na Baixada Santista. A temática referente aos povos indígenas ainda é muito nova para os psicólogos e para a psicologia. Sendo assim, me parece conveniente a gente separar, ou pelo menos tentar organizar os campos de atuação que o psicólogo pode contribuir com essa temática. O primeiro seria no que se refere à atuação direta. O psicólogo atuando diretamente numa comunidade indígena, ele pode se preocupar, ou deve se preocupar, com pelo menos 3 aspectos. Os aspectos relacionados à saúde mental dos indivíduos, das pessoas que ali vivem, mas tendo em conta que a análise desses processos deve ser uma análise sempre psicossocial, levando em conta o contexto social histórico que produz essas dificuldades de ordem da saúde mental, como o alcoolismo, uso abusivo de drogas, questões ligadas à exploração sexual, as relações familiares, diversos conflitos, enfim, lidar com essas questões não do ponto de vista individualizante, mas do ponto de vista que leva em conta mesmo todo o histórico de desvalorização dessas etnias, de dominação entre a sociedade nacional e esses povos, enfim, para fazer uma atuação que seja contextualizada. Outro aspecto ainda ligado à atenção direta seria o fortalecimento da identidade étnica desses povos, porque a gente sabe o quanto que disso depende o fortalecimento dessas pessoas na luta pelos seus próprios interesses. E por fim, ainda relacionado à atenção direta, o fortalecimento ou o apoio aos processos de organização dessas pessoas, aos processos de organização dessas comunidades, em torno dos interesses coletivos, em torno do reconhecimento dessa diferença cultural e do que isso provém, né, ou das consequências que isso tem na relação que essas etnias acabam tendo com a sociedade nacional. No campo da atuação política, também há aspectos bastante importantes que o psicólogo pode e deve contribuir, seja apoiando os movimentos indígenas em torno dos seus interesses, seja apoiando a própria participação dos indígenas em todos esses processos de negociação, seja dos seus interesses, seja dos seus valores, das suas formas de existir no mundo, nessa negociação com a sociedade nacional, assim como a própria valorização da participação desse indígena nos espaços de formulação e debate dessas políticas. Ou seja, apoiar politicamente os movimentos indígenas não significa apenas falar em nome deles, mas potencializá-los, ajudá-los a se organizar e a terem mais confiança, na verdade, né, em falar em seu próprio nome, não só na base das queixas, né, mas na perspectiva de se articularem com mais empoderamento no enfrentamento dessas questões. Na atuação junto a outros profissionais, o psicólogo é um profissional que também pode contribuir bastante,
Por exemplo, na atuação junto a equipes multidisciplinares, o psicólogo pode ajudar na discussão sobre o quanto que a diversidade étnica ela produz impactos importantes no processo de constituição da identidade. A gente não pode descolar, né, o processo identitário da diversidade étnica que caracteriza cada povo. E essa é uma discussão que a psicologia tem acúmulo e que, portanto, pode contribuir. Um outro aspecto que vale a pena destacar é no que se refere às relações que devem ser pautadas pela ética. Os indígenas têm se queixado muito da maneira como vários pesquisadores se aproximam das aldeias para fazer seus levantamentos, suas pesquisas, sem a preocupação de depois dar uma devolutiva, de depois levar esse conhecimento que foi sistematizado de forma a contribuir com a aldeia de alguma forma. Então, essa discussão ética de como essas relações devem se pautar, não no utilitarismo, mas no fortalecimento dessas etnias, também é um campo onde os psicólogos podem contribuir. Durante muitos anos, a antropologia e a história tiveram uma certa hegemonia nos trabalhos realizados junto às comunidades indígenas. Mas desde a década de 80, o interesse e as ações da psicologia sobre esse tema vem crescendo. Problemas de saúde mental, como depressão e alcoolismo, estão presentes em várias aldeias e muitos psicólogos não conseguem ficar alheios a esses problemas. Pensando nisso, o CRP promoveu o colóquio Psicologia e Povos Indígenas, uma oportunidade de troca de experiências e de contato com lideranças indígenas na tentativa de ajudar os profissionais da psicologia a entrarem um pouco mais nesse universo. Mas para isso acontecer de fato é preciso muita pesquisa, como a que a doutoranda da USP, Tânia Bonfim, está realizando na aldeia Crucutu, na Grande São Paulo. Acompanhe a matéria. O colóquio Psicologia e Povos Indígenas aconteceu no final do mês passado na sede do Conselho Regional de Psicologia de São Paulo. Além dos psicólogos, o evento contou com a presença de enfermeiros e funcionários da FUNASA e de lideranças indígenas. O objetivo é trazer as questões indígenas para o campo da psicologia, uma área do conhecimento ainda distante da cultura desses povos. E o que a gente vem observando, algumas pesquisas, alguns relatos, especialmente dos pesquisadores que estão lá nas aldeias, nas reservas, é que há uma série de questões que dizem respeito aos psicólogos e à psicologia e que a gente precisa se apropriar. Na verdade, se trata de problemas seculares, né? E que a psicologia tem estado fora dessa discussão, e não só da discussão, mas da preocupação em ajudar, em contribuir com um destino melhor para os nossos indígenas. O primeiro passo é conhecer a fundo a cultura dos indígenas no Brasil, perceber as diferenças entre as etnias, as relações com o mundo do chamado homem branco, criando assim um olhar livre de estereótipos. Pergunto para o filho dos senhores, como é que é um índio? Aí vai falar, ele anda de cana, tem uma peninha, se alimenta de caça e pesca. Será que o nosso país está preparado para entender a especificidade desses povos? A psicologia, mesmo com poucos profissionais atuando nesse campo, é, por natureza, uma área que pode contribuir para o entendimento dos problemas e da cultura dos povos indígenas. O psicólogo tem na escuta o seu principal instrumento de trabalho. E a escuta, ela pressupõe uma relação de igualdade entre as pessoas. Se você estabelece uma relação desigual, uma relação de dominação, você não escuta, né? Você até ouve, mas não escuta verdadeiramente e aí não trata o outro de igual para igual e, portanto, reitera uma relação de dominação. Então, nesse campo da ética, é um campo importante que o psicólogo pode contribuir. Outro campo é no campo mesmo da saúde mental. Os indígenas vivem uma série de problemas que são graves nesse campo e que não são doenças mentais como tem os brancos, mas que são advindos exatamente de uma crise de identidade que passa pela falta de terra, pela falta de reconhecimento do seu valor cultural, do seu valor identitário, aliás, das próprias diferenças entre as várias etnias. No colóquio participaram lideranças das tribos Caduel, do Mato Grosso do Sul, e Guarani, de São Paulo. Cada comunidade indígena possui sua cultura e problemas específicos, são diferentes entre si, mas um tema ainda une a luta desses povos, a demarcação de terra.
para o futuro a gente vê uma área pequena para eles, no meu caso também. E nessa parte a gente continua a lutar com vários caciques para ver se a gente consegue demarcação, porque muitas aldeias não são demarcadas ainda, né? Como no Vale, assim, lá para Registro, Miracatu, tem várias aldeias indígenas que são pequenininhas, mas precisa da demarcação, né? O enfermeiro da FUNASA, Hilário da Silva, é da tribo Cajuel do Mato Grosso do Sul. Para ele, a participação de indígenas nos projetos direcionados a esses povos é importante. Isso porque o desconhecimento e o preconceito ainda são grandes. Comentando com um dos enfermeiros que está com a gente aqui no evento, eu disse para ele que entre os cariocas nós tivemos uma experiência de um enfermeiro que tratava do meu povo. E eu estranhava muito a forma que ele tratava o povo. E eu me questionei o que ele percebia da população indígena. Ele me disse que o índio não sentia dor. E aí você percebe que algumas pessoas não estão preparadas para trabalharem com a população indígena. Então, eu acho que a FUNASA, durante os seus 7 anos de trabalho com a população indígena, ela vem aprendendo. Então, tanto os profissionais que estão na ponta, que são os que mais precisam com urgência de conhecer a especificidade de cada povo. O próprio subsistema de saúde indígena já foi criado por causa da especificidade dos povos. Aprendendo também estão os psicólogos, que para criar um instrumental adequado de trabalho com os povos indígenas, precisam pesquisar, e a burocracia brasileira ainda dificulta esse processo. Há uma necessidade de que se faça pesquisa, e esses povos são considerados vulneráveis do ponto de vista da saúde e da pesquisa. Para isso, eu preciso de autorização do CONEP, dos comitês de ética. E o que a gente tem encontrado de entrave? Temos feito, mas temos encontrado alguns entraves, que são principalmente a demora dos comitês e do próprio CONEP. Essa demora impede também que a gente continue mantendo contato com as comunidades, e isso nos faz perder o vínculo com a comunidade. Então, nós temos estado muito amarrados como pesquisadores, como cientistas do comportamento. Então, nós encontramos atualmente esses entraves, mas eu creio que aí é que eu penso que os conselhos, o Conselho de Psicologia, pode intervir nessa questão. Tânia Bonfim é uma dessas psicólogas que resolveu desvendar um pouco a temática indígena. Entre 2004 e 2005, Tânia trabalhou num projeto do Instituto de Psicologia da USP, com os índios da etnia Guarani-Imbiá, da aldeia Crucutu, que fica na região de Parelheiros, próximo à Represa Billy, na Grande São Paulo. Através de oficinas terapêuticas com fotografia e vídeo, o objetivo era conhecer melhor um sério problema que atinge alguns membros das comunidades indígenas, o alcoolismo. Um projeto que não veio de fora para dentro, e sim contou com a força de alguns membros da aldeia. Porque que o índio bebe, não sei o quê. Então, a gente tentava para diminuir um pouco da bebida alcoólica, que acontece, não é todos, né, mas tem alguns aí que gostam de fazer isso. Então, aí a gente foi conversando, fazendo as reuniões, conversando com eles, se pode, ou achar um jeito assim de trabalhar com eles para estar diminuindo a bebida alcoólica dentro da aldeia, né? O objetivo era utilizar, né, como recurso mediador, né, a imagem, as fotos, e até porque eles têm muito interesse, né, por esse material e muita facilidade, e essa seria uma forma de nós termos contato, né, com eles, compreendermos melhor as necessidades. Acho que antes de mais nada, né, de fazer qualquer trabalho interventivo, mais profundo, mais audacioso, nós precisaríamos conhecer. E para conhecer, nada melhor do que fazer pesquisa. Por isso, o doutorado de Tânia na Universidade de São Paulo foca a saúde mental na aldeia Crucutu. Nós temos uma
pouco conhecimento ainda de como esse povo, né, essa comunidade compreende qualquer tipo de, vamos dizer, de disfunção ou distúrbio do ponto de vista psicológico. Então, por aí, nós pensamos em desenvolver um trabalho sobre concepção de saúde mental, a partir dessa descrição do que vem a ser saúde mental para a própria comunidade. Nós teríamos condições de, então, pensar na construção de um instrumento, né, de avaliação dos indicadores de saúde e doença. Como em qualquer comunidade, saúde aqui é coisa séria. E como em qualquer outra tribo, é assunto do pajé. No caso da aldeia Crucutu, do seu Laurindo. Mas a interação com o mundo branco faz com que seja cada vez mais importante a troca de conhecimento entre os dois povos. A doença é comum, né? Quem sabe existe, né, uma doença. Agora, outro tipo de doença que vem, às vezes, por causa de falta de cuidar a nossa vida. Tem que ter muito cuidado com a nossa vida e tudo. Levar no caminho certo. E nós não podemos, como eu disse, vamos dizer direto, não podemos bagunçar demais lá para fora e tudo. Senão a gente traz doença de lá também, né? Aí somos obrigados a ter que procurar alguma pessoa que entende dessas coisas para poder fazer o tratamento, né? Existem relações interétnicas. E nós precisamos conhecer como essas relações se dão, as consequências, né, os ganhos, né, e os problemas que podem advir daí, tanto de um lado quanto do outro, né? Só que nós estamos falando de minorias, nós estamos falando de minorias étnicas, né, que são mais frágeis e são vulneráveis. Então, elas têm menos condições de se resguardarem. Para a Tânia, é a partir dessa troca desigual que surgem os principais problemas de saúde mental nas aldeias. Uma falta de respeito com o outro, com a diversidade cultural que já vem de longa data, desde os tempos de Cabral. Não é o caso aqui, né? Não é o que prepondera aqui. Nós temos, mas é algo que se ouve muito na televisão e etc., que é o problema de consumo, né, de bebidas alcoólicas, é um problema de depressão, o suicídio, em outras comunidades isso já aconteceu. E eu penso que é algo para nós pensarmos, né? O que se passa, o que está acontecendo. E isso tem uma história. Eu acho que nós não podemos deixar de olhar, né, para todo o contato, né, que nós tivemos já com essas comunidades, desde nossa chegada aqui nesse continente, né, a chegada do branco, né, nas Américas. Mas a troca com a cultura do branco não traz só problemas. Olívio Jecupé e Luiz Carais são exemplos disso. No final do ano passado, Luiz publicou seu primeiro livro e Olívio editou o 8º, todos bilíngues em português e guarani. Os dois ajudaram no projeto de oficinas terapêuticas e acham que a arte é uma forma do índio ver e ser visto. Hoje está começando a surgir muitas coisas na aldeia, como vídeo, como gravações de todo tipo, como a literatura escrita. Então, tudo que o índio está aproveitando hoje, ele tem que saber aproveitar porque é para o bem da comunidade. Então, às vezes, uma filmagem que acontece de um vídeo, às vezes aquilo pode trazer melhorias no futuro, porque às vezes pode acontecer de uma aldeia não conhecer aquele assunto. Então, aquela aldeia que perdeu aquele conhecimento, através daquela gravação que está ali, você vai trabalhar com aqueles que perderam esse conhecimento. Então, a escrita hoje, ela é importante nesse sentido também. Porque você escreve algo que às vezes outros índios também não sabem. Então vai ser importante essas coisas, gravação, filmagem, escrita. Então para nós, a gente vê assim, temos que aproveitar como algo de bom. Entre as perdas e os ganhos dessa relação, para a psicologia fica o desafio de descobrir um terreno ainda novo para ela. Pesquisar e aprender para poder tratar, ajudar. Eu acho que nós temos muito o que fazer. Mas não é simplesmente fazer. Eu acho que nós precisamos ter muito respeito com essas populações e esse respeito implica oferecer algo seguro, né? Não alguns experimentos, algumas experimentações, né? Levianas, vamos dizer assim. Eu acho que precisamos ir com cuidado e saber onde estamos pisando. Com quem nós estamos mexendo, nós precisamos ajudar e não atrapalhar.
Olá pessoal, vamos mais a umas dicas, dessa vez sobre a questão indígena. Eu quero fazer um comentário aqui sobre um livro que eu acho bastante importante, do Philippe Descola, um antropólogo francês que foi orientado na sua tese pelo Lévi-Strauss. O livro dele foi escrito lá pela década de 70 e traduzido agora recentemente, se chama As Lanças do Crepúsculo. Ele trabalha com os índios Achuar, do Alto Amazônia. Alto Amazônia aí ali para Peru, Equador, são índios rivaros. Esse trabalho me pareceu assim, bastante importante, porque esse trabalho de etnografia que ele fez durante 2 anos morando com os Achuar leva a uma expressão da subjetividade indígena. Parece que, no campo da psicologia, bastante importante a gente compreender como se dá essa construção da subjetividade. É verdade que a psicologia é construída dentro de uma determinada cultura, né? E é preciso que o psicólogo, e não só o psicólogo, mas particularmente o psicólogo, esteja preparado para enfrentar essas diferenças. Além disso, um outro antropólogo francês, parece que os franceses gostam muito do assunto, é o Pierre Clarke. Este escreve um livro chamado Arqueologia da Violência, bastante importante, e um outro chamado Sociedade contra o Estado, também bastante importante. Indicaria, por fim, que vocês consultassem os trabalhos da professora Carmen Junqueira, da PUC de São Paulo. Trabalhou muito com os Camaiurás no Xingu, e isso é possível encontrar na internet. Veja o site Povos Indígenas no Brasil. Bastante ilustrado, muitas fotos, muita informação. E aproveite e veja também os trabalhos de uma outra professora da PUC de São Paulo, que é a Luciana Rangel. Você vai encontrar também através da internet. Procura no Google. Lá você encontra. Por hoje é só, gente. Até a próxima. Quando o antropólogo belga Claude Lévi-Strauss se exilou no Brasil na década de 30 do século passado, certamente não esperava que seus interesses atraíssem tantos outros interesses de tantos outros pesquisadores europeus e mesmo brasileiros. Seu clássico Tristes Trópicos, publicado na década de 50, até hoje motiva novos trabalhos com a população indígena brasileira. Hoje a psicóloga Graça Martina Gonçalves conversa com 2 desses pesquisadores, influenciados pela prosa do antropólogo, o francês Ivan Darroari e a brasileira Sônia Grubitz. Ivan é professor da Escola de Altos Estudos em Ciências Sociais de Paris. É pioneiro nos estudos em psicossemiótica no mundo, com várias obras publicadas nas Américas e Europa. No Brasil, pesquisa a questão indígena desde 1997 com a psicóloga Sônia Grubitz, pesquisadora, professora e coordenadora do programa de mestrado em psicologia da Universidade Católica Dom Bosco de Mato Grosso do Sul. Sônia pesquisa a questão indígena de grupos de Mato Grosso e Mato Grosso do Sul desde 1990. Ivan, Sônia, eu queria saber um pouco da parceria de vocês. O que junta uma psicóloga que pesquisa sobre índios, que já é uma coisa sobre a qual a gente precisa conversar um pouquinho, que não é comum, com um pesquisador francês, né? Qual o interesse comum que vocês têm que levou a uma parceria de pesquisa? Bom, a história é um pouco longa, mas o encontro realmente se deu por algumas coisas em comum. Uma delas é o interesse por crianças, porque quando eu começo o trabalho com populações indígenas, eu sempre começo pelas crianças e pelas famílias. E outra questão é a busca, a minha busca, de uma teoria adequada para análise dos trabalhos da produção artística das crianças, que vem exatamente através da semiótica, que é uma forma, é uma teoria adequada, e como o professor diz mesmo hoje, ele diz que ela
semioticista generalista, porque ele pode, com a análise semiótica, entrar em várias áreas do conhecimento. E ele é o pioneiro na psicossemiótica no mundo. Além disso, também, na França, há realmente um interesse muito grande pelos nossos trabalhos com populações indígenas, por uma tradição que um pioneiro de trabalhos com indígenas brasileiros é o Claude Lévi-Strauss, e que até hoje tem um grande interesse, e tem um livro famoso, que são os Tristes Trópicos, bem conhecido. Ele também foi pioneiro aqui na USP. Então, o encontro se deu porque realmente havia interesse por parte do professor, e eu procurei o professor para me apoiar, orientar. Hoje nós temos essa parceria, e também na própria França, que apoia e que favorece esse trabalho. Então, é uma parceria nessa área Brasil-França, né? Então, professor, fale um pouquinho do seu interesse, né, em pesquisar junto com a professora nossos indígenas. Sí, tenemos juntos el profesor Claude Lévi-Strauss como maestro de la semiótica. Fue al inicio de la semiótica de la antropología estructural con Greimas, con Roland Barthes, con Jacques Lacan. Me interesa mucho el problema de los indios porque tenemos aquí un problema de la construcción de la identidad infantil entre dos culturas, la cultura tradicional del grupo indio y la cultura occidental del Brasil, de una nación moderna. Me interesa mucho este problema de tensión entre dos identidades posibles. Como que a pesquisa ajuda a gente a entender exatamente essa questão das relações entre identidades diversas? Ahora, como lingüista y semiótico, me interesa mucho la preservación de todas las lenguas humanas, para una razón, es que una lengua no es simplemente una nomenclatura, un etiquetaje de las cosas del mundo, pero es una creación, una recreación del mundo. Entonces, cada lengua es una parte del patrimonio muy precioso de la humanidad. Y me interesa mucho con los guaraní, Kiowa, los Cajiweo, un libro escrito juntos con la profesora Sonia Gómez, y después La Serena. Es muy importante, es un problema ético, moral y también pragmático de preservar la lengua y la cultura y ayudar a vivir las lenguas e culturas de los indios. E até acho que a própria diversidade, né, dos grupos indígenas deve mostrar uma riqueza muito grande nesse aspecto, né? Quer dizer, são diferentes línguas, diferentes culturas, cada grupo com a sua história, com as suas tradições. Eu imagino que é uma possibilidade grande de ver exatamente essa diversidade, poder aproveitar quer dizer, usufruir dessas experiências de visão de mundo e, enfim, de alguma forma aprender a lidar com essa diversidade toda, né? Primeiro, conhecer a história do Brasil e conhecer que realmente nós temos diferentes grupos indígenas. É um dado muito importante para o povo brasileiro. E, num segundo momento, as crenças, a forma de criar a criança, a estrutura familiar, são dados muito diferentes da nossa sociedade. A forma, como a dinâmica familiar é muito diferente. E que nós já perdemos, que é o respeito à criança, a não punição, o diálogo,
o acompanhamento familiar, sempre alguém da família está junto, a participação da criança em tudo que acontece na vida familiar. Isso tudo nós estamos perdendo. E eu acho que não é a peça do museu, mas é uma forma de viver, uma forma de convivência, uma forma comunitária. O que acontece também na questão das lideranças, que eles têm uma solução entre eles, não só para a eleição dos líderes, como também nas decisões. Porque não há o voto, há a discussão até o grupo chegar a um consenso. Porque eles pensam que se ocorrer uma votação, aqueles que votaram contra, eles vão ser sempre contra aquelas ideias. Então tem que existir realmente uma adesão à ideia, à proposta. São coisas assim que eu tenho observado. Às vezes, por exemplo, na aldeia Alves de Barros, que eu frequento mais, Cajuel, eles passam o dia inteiro reunidos e discutindo problemas. E chegam a um consenso, né? E nós temos, assim, muita dificuldade em relação a isso. Então não é apenas uma questão, assim, da figura, da imagem. É uma questão também moral, ética, de educação, de saúde mental. Então, na verdade, a questão da preservação, ela é muito mais profunda do que normalmente se pensa, né? Você não vai preservar alguma coisa superficial, algumas tradições aparentes. É um modo de vida, é toda uma concepção, né, de uma forma de se relacionar com a realidade, que acho que ensina, acho que é isso que você está dizendo, né? Ensina todo mundo a conviver, né, no sentido mais amplo mesmo, do reconhecimento das diferenças em sentido mais profundo, né? Porque eu acho que é importante, porque você falou o próprio povo brasileiro tem que conhecer a sua história reconhecendo a diversidade de grupos e de nações indígenas que nós temos, né? E acho que é um aprendizado para essa convivência. Isso é uma questão importante também lá na Europa, na França, quer dizer, como é que é isso num país que tem uma outra história, uma outra realidade? Sim, em Europa, sabe, vivemos na França, por exemplo, dos problemas. Un problema que he recibido resolución desde más de 20 años, es decir, la preservación de las lenguas tradicionales. Por ejemplo, la lengua vasca en Francia. Hay escuelas donde se enseña la lengua vasca a los niños del país vasco francés. Es un cambio de la política muy importante. El otro problema en el centro hoy de la campaña electoral presidencial es el problema de la inmigración y de la integración de los grupos que deben huir la miseria, la guerra, la inseguridad del África del Norte, del África Negra, del Oriente, de la Europa Central, que buscan en la Francia, en la España, en Inglaterra, la seguridad del trabajo y un mejor nivel de vida. Pienso que en Brasil hay un problema inverso, porque los indios estaban los primeros ocupantes del país y no deben ser considerados como inmigrantes del interior. Inmigrantes del interior vienen del pasado del Brasil, de la identidad histórica del Brasil, y pienso que cada grupo debe ser respetado en su lengua, su cultura, su manera de vivir, su manera de representar el mundo. Hay una riqueza muy importante de elaborar la identidad colectiva del Brasil en relación con estas identidades muy históricas del país. Vivimos en un mundo
que vive la exclusión, pero que pide la integración. La integración es la aceptación de la diferencia. Me parece que ahora la aceptación de la diferencia, la integración es un valor muy común en el mundo. Es un problema de la humanidad ahora. Eu acho que quando você deu alguns exemplos das pesquisas, do que você busca, né, nesses contatos, acho que um pouco ilustra isso, né, a importância de você nessa relação detalhar o que é a identidade e o que essa troca, né, das experiências pode contribuir para essa integração que respeita a diversidade, né. Conta um pouquinho de algumas coisas dessas pesquisas, né, que você tem encontrado. Você falou uma coisa muito importante, a questão da identidade. Na pesquisa, eu sinto e penso, eu tenho percebido isso, que há uma diferença nos grupos. Existem grupos, por exemplo, os guaranis, que eles vivem um conflito entre ser índio e não índio, entre ser guarani e não ser guarani. Então, nessa busca, muitas vezes eles querem ser um homem da cidade. Agora, os Cajuel, por exemplo, eles são muito integrados. E eles têm uma autoestima muito desenvolvida. E eles têm uma forma de chegar na sociedade nacional envolvente e de se relacionar integrados e com um grupo fortalecido e negociando. Então, existe um diálogo. Enquanto que aqueles que têm a dúvida e o conflito entre ser ou não índio, esses chegam na cidade e eles têm toda uma situação que eles mesmos se apresentam à discriminação. E aí eles não conseguem se desenvolver na sociedade fora do grupo. O grupo tem que estar integrado. Então ele pode estar, por exemplo, como eu tenho na minha universidade, eu tenho alunos índios estudando, mas que eles têm um sentimento de ter orgulho da sua etnia, de conhecer bem a sua etnia. Nós trabalhamos muito com essa questão. Então a identidade, ela é fundamental. Eu preciso saber quem eu sou para eu poder ter um diálogo com o outro. E acho que é por aí que é importante, tanto a psicologia como a semiótica, a psicossemiótica, né, que acho que é um tipo de olhar diferente exatamente para essa questão da identidade, que vai, imagino, por outros aspectos que não os que tradicionalmente se pesquisou quando se abordou, se investigou esses grupos de culturas diferentes, né? O que é exatamente esse olhar, a pesquisa a partir da psicossemiótica? O que a gente, né, qual é o recorte que se faz? La psicosemiótica es una disciplina bastante reciente, no muy conocida. Es una tentativa para describir y analizar el ser humano como fuente de sentido. Como fuente de sentido, porque somos todos fuentes de sentido. El problema de la psicosemiótica es cómo se genera el sentido en el comportamiento. ¿Qué son los trastornos de esta generación de sentido en el comportamiento? Es un punto de vista original, muy interesante, porque en la psicología, en la etología, que son disciplinas vecinas, hay problemas que no han recibido resoluciones, pero en el punto de vista de la psicosemiótica se puede, no siempre, se puede trovar soluciones. Quisiera decir una cosa sobre los indios que me interesa mucho. En un trabajo de un estudiante de la Universidad Católica Don Bosco de Campo Grande, un estudiante ha mostrado que los niños y las niñas indias no ponen en la escuela problemas de disciplina.
En la Francia, en Europa, en Brasil, en Argentina, un problema central en la escuela es la indisciplina, el no respeto de la ley. Es muy interesante de considerar que la educación no me recuerdo la etnia de trabajo de Guaraní. en Guaraní. En esta etnia hay resultados muy interesantes de la educación y quizás de la relación madre-niña, de la relación muy temprana, que explica que después en la escuela no hay manifestaciones de indisciplinas. Creo que debemos aprender de los niños principios de educación que no tenemos ahora, E, Sônia, a psicologia, né? Falei isso um pouquinho com você. A psicologia nova nesse campo. E é um desafio, como que é? Como está sendo esse desafio? Eu penso que a psicologia está aprendendo muito, vendo essas diferentes culturas. Eu, pessoalmente, isso individualmente, depois que eu comecei meus trabalhos com as populações indígenas, eu mudei em muita coisa. Minha maneira de perceber a vida, o tempo, as relações. Então, é muito importante a entrada da psicologia nesse campo, a emergência dessas questões. Porque nós estamos entendendo, nós estamos estudando tudo isso, eu acho que é muito importante levar para outros grupos, mesmo grupos que estudam a questão escolar. Eu tenho até uma proposta de uma mesa para o Congresso Nacional de Psicologia Escolar, que eu vou falar exatamente sobre isso. Então a gente está na psicologia escolar, nós estamos na psicologia social, porém nós estamos levando para outros fóruns essa visão, essa pesquisa, essa proposta. Então nós estamos recebendo deles as informações. Agora nós também podemos levar para eles tudo que nós estamos percebendo para ajudá-los a também entender essa construção da identidade, quais são os aspectos importantes para eles também saberem lidar com tudo isso e também com a relação com a sociedade nacional envolvente. Então, eu acho que é uma troca e riquíssima para o psicólogo, e eu penso realmente, não é porque eu sou psicóloga, que é a hora da psicologia nessa área. Não só da questão indígena, da exclusão. E eu acho que realmente, atualmente, a bandeira do Conselho Federal, do Conselho Regional de Psicologia é essa. Essa troca é riquíssima para nós. É certo. Tá bom. Obrigada, Ivan, obrigada, Sônia. Como vimos em nosso último programa, no século XIX, a educação e a medicina social eram as áreas onde os conceitos psicológicos eram francamente explorados. Para a medicina, esse foi o período da higienização e da normalização da sociedade. Até meados do século XIX, não havia qualquer forma de assistência específica aos doentes mentais. Os loucos ou vagavam pelas ruas, ou eram encarcerados nas prisões, ou em celas especiais das Santas Casas de Misericórdia. Por volta de 1830, surge a preocupação com a criação de hospícios. Essa proposta fazia parte de um projeto para organizar, disciplinar e normalizar a cidade. Em 1842, é inaugurado no Rio de Janeiro o Hospício Pedro II, adotando os princípios de isolamento, vigilância, distribuição e organização do tempo dos internos. Visava basicamente a repressão, o controle e a individualização. O objetivo era um só: afastar o louco da sociedade e da família, que seriam as causas da loucura, e romper com seus hábitos para então ser feito o tratamento. O trabalho era visto como excelente terapêutica por sua necessidade de disciplina. Um grande avanço se pensarmos que até então a psiquiatria brasileira propunha a cura da loucura com sangrias e banhos.
Em 1852 foi inaugurado o Asilo Provisório de Alienados da cidade de São Paulo, na Avenida São João, nas proximidades da Ipiranga. Sua ação era limitada à reclusão. Seu objetivo era unicamente excluir os loucos das ruas da cidade. Havia sérios problemas de superlotação, altas taxas de mortalidade e morbidade, fugas e violência. Em 1895, começa a ser construído o Asilo do Juqueri, que, sob o comando do psiquiatra Francisco Franco da Rocha, dá ao hospício paulista uma prestação médico-terapêutica. A história dos hospícios no Brasil é trágica. No início do século XX, chegou a ter contornos eugenistas. Mas isso é assunto para o nosso próximo programa, que, aliás, vai tratar de um tema que não pode e nem deve sair de discussão na sociedade: a luta antimanicomial. Até lá!